Bom, gente, vamos dar prosseguimento aqui à gravação dessas questões, né? No vídeo anterior, nós comentamos aqui as questões de números 16 e 17 do concurso do TRE do Paraná, realizado no ano passado pela Fundação Carlos Chagas, para cargos de nível superior. Então, já tínhamos resolvido em alguns vídeos aí passados as questões desse concurso para cargos de nível médio e nós estamos agora resolvendo aqui as questões para cargos de nível superior. Então, esse negócio de dizer, talvez cargo de nível superior, o nível das questões de informática seja um pouco mais elevado e tal, mas a gente percebe que isso não existe, tá? E muitas vezes até são umas questões de um nível mais baixo do que as questões para cargo de nível médio. Então são questões equiparadas, questões parecidas de um mesmo nível na maioria das vezes, e aqui nós temos uma questão sobre o Internet Explorer, tá? Que é o navegador de internet, o browser que acompanha o sistema operacional Windows. Não deixa de ser também uma questão sobre o Windows, e as duas primeiras já foram resolvidas no vídeo anterior sobre o Windows XP, e a gente dá aqui uma continuidade agora sobre um dos componentes do Windows também, que é o seu navegador Internet Explorer. Então vamos lá. Questão de número 18. Devido ao modo de armazenamento do histórico de acesso em navegadores, é possível para diferentes usuários acessando o mesmo computador visualizar e até utilizar informações de outro usuário deste histórico ou arquivos armazenados pelos navegadores. São chamados também de cookies. No Internet Explorer, versão 9, é possível navegar de forma privada, onde não será mantido o histórico de navegação por uso do modo in private. Uma das maneiras de iniciar a navegação nesse modo é clicar no botão. Veja bem, inclusive eu lembro que em um vídeo que a gente gravou sobre navegação privativa desse mesmo concurso só para cargos de nível médio, questão lá para cargos de nível médio, nós resolvemos uma questão que perguntava como era o nome desse tipo de navegação, se não estou enganado, que não armazena dados da navegação do usuário naquele computador. E a resposta era navegação em private. Então nós comentamos lá no vídeo o que seria esse tipo de navegação e como acioná-la. E agora a gente encontra justamente aqui uma questão que pergunta como iniciar esse tipo de navegação. Então, aqui no próprio texto da questão, existe a informação de que dados da nossa seção de navegação são armazenados no computador e que esses dados podem, inclusive, ser utilizados, pode ser útil para outros usuários, caso esses outros usuários venham a utilizar, navegar nos sites em que nós acessamos recentemente. Então, como é que o navegador Internet Explorer ele armazena isso? Vamos aqui, Internet Explorer, vamos clicar aqui em Ferramentas, Opções da Internet. Então, se você clicar aí no Internet Explorer do seu computador, no menu Ferramentas e lá embaixo no último comando, Opções da Internet, você vai encontrar uma tela como essa daqui, Opções da Internet, e do lado e na parte intermediária dessa janela, dessa caixa de diálogo, você tem Histórico de Navegação. E no canto direito, você tem o botão Configurações. Se você clicar em Configurações, você vai ver uma outra caixa de diálogo e logo de início um texto. O Internet Explorer armazena cópias de páginas da web, imagens e mídia para exibição mais rápida posteriormente. Quer dizer, não deixa de ser útil o armazenamento de dados que você está acessando em sites para que um acesso mais rápido posteriormente possa te ser oferecido. E ele indica aqui que existe um espaço no disco rígido do seu computador, uma pasta já criada com um determinado espaço, para o armazenamento desses dados de navegação, que você pode gerenciar um determinado espaço dentro do HD, pode alterar esse espaço, para que um armazenamento maior ou menor, certo, seja executado. E mais abaixo, também nessa mesma caixa de diálogo, é indicado que quando você acessar um determinado site, o endereço fica armazenado em uma pasta chamada Histórico por uma certa quantidade de dias, que também você pode modificar. Por padrão, no Internet Explorer, 20 dias, o endereço visitado permanece no histórico, você também pode alterar isso daqui. Então, como você fazer para que esses dados não fiquem armazenados no seu computador? Bom, voltando aqui para a caixa de diálogo anterior, é aquela que se abre quando você clica no menu Ferramentas e em Opções da Internet, temos aqui, ó, excluir arquivos temporários, históricos, cookies, senhas salvas, informações de formulários da web, certo? E logo abaixo uma caixinha que não está marcada. E que se você marcar, ela diz, excluir histórico de navegação ao sair.
Então, quer dizer, vai excluir o teu histórico de navegação quando você fechar o navegador web. E também tem um botão excluir, que ao clicar nesse botão, manualmente, você pode indicar que tipo de dado que está armazenado no seu computador poderá ser excluído naquele momento. Aí você tem arquivos de internet temporários, cookies, histórico de navegação, dados de formulário, histórico de downloads, senhas salvas. Então você pode marcar individualmente cada caixinha dessa, ou seja, aquilo que você deseja excluir naquele momento, em termos de armazenamento e navegação do seu computador, e lá embaixo clicar no botão excluir, certo? Então vamos lá. O que isso aqui tem a ver, Augusto César, com a questão? A questão fala sobre um modo de navegação onde os dados não serão armazenados no seu computador, certo? Naquela janela. Aqui, em qualquer janela que você estiver navegando, se você marcar aqui, excluir histórico de navegação ao sair, ele vai excluir todo esse histórico de navegação aqui, arquivos temporários, histórico, cookies, quando você fechar o navegador de internet. Então é como se você tivesse em todas as janelas num modo in private, num modo de navegação privativo constante, certo? Agora, para você abrir apenas uma janela, e naquela janela você trabalhar nesse modo de navegação privativa, certo? Você esquece isso daqui, fecha, e faz o seguinte. Tem várias maneiras, como já explicou no vídeo anterior. Vamos à primeira. No menu ferramentas, lá em cima, nós temos aqui, ó, navegação em private. Então, se você clicar aí no menu ferramentas, o segundo item do menu ferramentas, navegação em private. Então, você pode clicar. No canto direito, você encontra aqui um atalho, Ctrl Shift P. Então, você está vendo aí no menu ferramentas, o segundo item, a segunda opção, navegação em private, Ctrl Shift P. Então, já são duas maneiras. Menu ferramentas, atalho de teclado, Ctrl Shift P. Uma outra opção seria, abaixo aqui do menu ferramentas, aqui no meu computador, a gente encontra um botão chamado segurança. Então, você vai ver aí na janela do seu Internet Explorer também, certo? Abaixo da barra de menus, junto aos botões imprimir, feeds, e-mail e outros, um botão segurança. Então, ao clicar nesse botão segurança, você tem aqui navegação em private, o atalhozinho também aparece, Ctrl Shift P. Então, já são três opções, certo? Para a gente resolver aquela questão, que pergunta como iniciar uma janela com navegação em private. Menu ferramentas, botão segurança, atalho de teclado Ctrl Shift P, certo? E no Internet Explorer 9, quando você pede para abrir uma nova guia dentro da janela que você está utilizando, certo? Você vem aqui, ó, no botãozinho que é nova guia, clicou. Então, ele vai abrir nessa nova guia os sites mais populares que estão sendo mais utilizados aí por você nesse navegador. E lá na parte inferior você tem alguns itens. Entre eles está aqui, ó, navegação em private. Então, se você estiver utilizando o Internet Explorer 9, você clica no botão Nova Guia. Pessoal, onde é que é esse botão Nova Guia? Você olha aí a guia, a aba na parte superior da sua janela, certo? Ao lado da barra de endereço, que tem o endereçozinho da página que você está acessando e logo ao lado um botãozinho, só um quadrinho. E quando você apontar para esse botão, vai aparecer Nova Guia, Ctrl T, que é o atalho. Então, na hora que você clicar nesse botão, ou pressionar o atalho, está aí, que a gente acabou de ver e comentar, Ctrl T, vai abrir uma outra guia dentro da mesma janela. A partir do Internet Explorer 7, nós temos essa estrutura na sua janela de navegação por abas, por guias, e ao abrir uma nova guia, lá na parte inferior, nós temos navegação em private. Então, quando a gente clica nessa opção, será aberta uma outra janela do navegador, está aqui. Nessa outra janela, a barra de endereço nos mostra esse rótulozinho em private, e o texto aqui já diz tudo. Texto que você vai ver aí no seu computador e que a gente vai ler aqui agora. A navegação em private evita que o Internet Explorer armazene dados da sua seção de navegação. Isso inclui os cookies, os arquivos de internet temporários, históricos e outros dados. Então, isso aqui é uma navegação em private. Você pode iniciar por vários meios, que nós já comentamos aí, mostramos, e uma janela dessa daqui, ela é mostrada, né, navegação em private. Dentro dessa janela e todas as abas que você abrir dentro dessa janela estão protegidas por esse tipo de recurso do Internet Explorer. E aí o que você acessar por meio dessa janela não vai estar
sendo armazenado ou não ficará armazenado no seu computador ou naquele computador que você estiver utilizando no momento. Então, vamos às opções. Vamos ver o que a Fundação Carlos Chagas colocou aqui como opções para se iniciar uma navegação privativa. Vamos lá. A letra A diz que pode ser pelo botão, né, já que aqui no final da questão, iniciar a navegação nesse modo é clicar no botão. Então, botão arquivo. Então, não tem botão arquivo. Teríamos menu arquivo, por exemplo, mas não seria correto porque o menu que oferece essa opção é o menu ferramentas, como nós mostramos aí. Então, começou errado já. Depois nós temos na letra B, segurança e clicar em modo de compatibilidade. Botão segurança, beleza, nós vimos aqui. Botão segurança, aí tem navegação em private, certo? E lá tem modo de compatibilidade, certo? Esse modo de compatibilidade é o seguinte, inclusive existe esse comando, certo? Aqui em ferramentas, modo de exibição de compatibilidade. O que é esse modo de exibição de compatibilidade? É quando você acessar um site que possa ser desenvolvido ou tenha sido desenvolvido para versões mais antigas do navegador, pode ser que algumas informações na página não sejam bem exibidas, certo? Algumas imagens ou itens da página podem ser colocados, posicionados de forma incorreta e a exibição para você não esteja sendo exibida, né, de forma correta. E aí então você ativa esse modo chamado modo de exibição de compatibilidade. E aí o Internet Explorer vai ativar um modo de compatibilidade para aquela página que seja compatível com versões anteriores, iniciais do navegador Internet Explorer. Então existe realmente esse recurso, mas não tem nada a ver com navegação em private. A letra C diz mais uma vez em arquivo, clicar em private, não. Depois a letra D começa com modo de compatibilidade, que não tem nada a ver com em private. E a letra E diz, clica-se no botão nova guia, e no corpo da página, que nós mostramos lá na parte inferior, no corpo da página, parte inferior, clicar em navegação em private. Então esse item E tem uma opção aqui correta realmente de se iniciar uma navegação privativa. Então você clica no botão nova guia, e no corpo da página, repito, na parte inferior, você vai encontrar navegação em private e é só clicar lá. Então as outras opções estão aí meio que longe de serem corretas. Fora o botão nova guia, menu ferramentas, botão segurança e atalho de teclado Ctrl Shift P para iniciar uma janela com esse tipo de navegação, chamada navegação em private no Internet Explorer. Portanto, questão comentada, questão resolvida, item correto, item E.